Olá, irresistíveis! Vocês sabiam que Deus enviou um anjo para confrontar Israel com uma mensagem poderosa? Este capítulo 2 de Juízes vai nos revelar a consequência da desobediência e o ciclo de quedas que marcou a história de Israel. Vamos ver como é que essas lições ainda falam ao nosso coração hoje? Simbora! Se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se e venha aprender junto com a gente. Deixa seu like e ao final eu vou pedir para você compartilhar com quem você ama. Bora? Então vamos lá, a gente vai ler hoje nessa Bíblia daqui, que é a Nova Bíblia Viva, linguagem bem atual. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Juízes e vamos começar. Se você não está com sua Bíblia ainda, dá um pause aqui no vídeo, vá buscar e acompanhe, porque é muito interessante você acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Um dia o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que prometi aos seus antepassados. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprissem a sua parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar estes povos. Eles serão seus adversários e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. Vai vendo. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Boquim. Depois ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué havia dispensado os israelitas, as tribos foram tomar posse dos seus novos territórios. O povo tinha sido fiel ao Senhor durante toda a vida de Josué. E também enquanto viveram os anciãos que tinham visto os grandes milagres que Deus havia feito a favor de Israel. Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Ele foi enterrado na terra que recebeu por herança do Senhor, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração e foram reunidos aos seus pais. E surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Meu Deus! Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinha tirado o povo de Israel do Egito, e serviram a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor, e o adoraram. Com isso, provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asterote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Assim, o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, quando eles saíam para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que livraram Israel dos inimigos que os atacavam. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses, como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram os mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos, enquanto esse juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do povo que gemia por causa daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais,
que já haviam morrido. Seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses. Teimosamente retomavam os maus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Então, Deus ficou novamente irado com Israel e ele disse: esse povo violou a aliança que fiz com seus pais e não tem ouvido a minha voz. Por isso não expulsarei as nações que Josué deixou quando morreu. Em vez disso, usarei essas nações para colocar o meu povo à prova, para ver se vai obedecer ao Senhor como fizeram seus pais. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem na terra, não as expulsou logo, nem permitiu que Israel destruísse nenhuma delas. Meu Deus do céu! Esse capítulo 2 nos apresenta um panorama do ciclo espiritual da era dos juízes, né? Começou com o anjo do Senhor confrontando o povo em Boquim, né? Boquim, por terem, desobedecido a ordem de expulsar os povos pagãos. A gente já falou isso no vídeo anterior. E aí eles reconheceram o erro, né? Mas uma coisa é se arrepender, gente. Outra coisa são as consequências, né? E aí, após a morte de Josué e aquela geração, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Como assim, gente? Não dá para entender. Essa geração abandonou Deus, adorou outros ídolos e provocou a ira divina. Aí, em resposta à desobediência, Deus permitiu que os inimigos oprimissem Israel. Parece que a gente está vendo a história acontecer agora, né? Mas, entretanto, todavia, ele é misericordioso. E aí acabou levantando juízes para libertar o seu povo escolhido. Contudo, esse ciclo vem se repetindo. Pecado, opressão, arrependimento, libertação. Pecado, opressão, arrependimento, libertação. Pecado. Tudo novamente. Você sabe o que está acontecendo com o povo de Israel atualmente? Está na fase do arrependimento. Vamos ver o que vai acontecer. É uma montanha russa espiritual, né? Onde o povo mostra sua infidelidade, enquanto Deus revela a sua paciência e misericórdia. Oh, Deus! E aí, que lições a gente pode tirar desse segundo capítulo para aplicar em nossa vida? Deus avisou que Israel ia enfrentar problemas se não cumprisse as suas ordens. E aí a gente está vendo que essas pequenas desobediências resultaram em grandes conflitos. E aí a gente tem que pensar também como é que a nova geração não conhecia o Senhor, gente. Isso foi uma grande falha do povo na instrução das crianças. Será que nós estamos ensinando as novas gerações a temerem e a amarem a Deus? Ou também não? Pensa nisso. Assim como Israel, muitas vezes nós caímos em ciclo de pecado e arrependimento. Então esse texto nos desafia a quebrar esse padrão e buscar um compromisso genuíno com o Pai. E a história de Juízes é uma história clara de que o amor e a paciência de Deus não têm limites. Vamos refletir sobre esse capítulo para a gente poder ter assim, insights para a nossa caminhada? Como é que a gente pode garantir que as próximas gerações conheçam as maravilhas que Deus fez na nossa vida? Anota. Será que você está preso num ciclo espiritual de pecado e arrependimento, pecado e arrependimento? Como é que você pode se libertar disso? Pensa nisso. Mais uma para você pensar hoje. Será que você tem negligenciado uma parte da sua vida onde claramente o Senhor já te deu instruções, mas você não obedece, não faz acontecer, não muda? Anota,
pensa, reflita. Quem sabe você descobre respostas hoje para mudar a sua rota. Vamos conversar com o Pai? Ai, Senhor, por favor, não nos deixe esquecer de Ti. Nos ajude também a ensinar as crianças no caminho que elas devem trilhar, para quando elas crescerem não se afastarem de Ti, Pai. Dai-nos, Senhor, estratégias, porque nós somos Teus filhos, nós te amamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos e queremos sempre seguir a Ti, Pai. E nós oramos em nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí. Aqui estamos no capítulo 2 de Juízes. Se você curtiu, deixa o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais. Todos os dias um estudo para a gente poder entender até o que está acontecendo hoje em Israel. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.